queridos lavandeiros, meu nome é Anaíra Ovelar e eu sou consultora da Cumlave Consultoria em Lavanderias. O vídeo de hoje vai falar sobre retorno de investimento, o nosso ROI. E aqui eu quero trazer para vocês as variáveis, para que a gente consiga chegar neste prazo, quais são as referências que nós temos diante de alguns exemplos de lavanderia e uma fórmula que você pode utilizar no seu plano de negócio. Mas antes disso, eu quero pedir para que você que ainda não é inscrito no nosso canal, já faça a sua inscrição, deixe o seu like e aí você comenta aqui também quais são os itens, ou os temas que você gostaria que nós trouxéssemos para você. Quem sabe o próximo vídeo seja algo em relação àquilo que você nos recomendou. Bom, voltando então em relação ao ROI, ao retorno de investimento. Quando a gente planeja a abertura de uma empresa, e aqui eu não estou dizendo somente lavanderia, mas qualquer empresa, a gente tem que fazer todo o nosso plano de negócio, estruturar a implantação desse novo negócio no mercado. E essa análise faz com que a gente projete ali o que seria os nossos investimentos, o que seria a projeção de custos e também uma projeção de receita. Mas o mais importante para o empreendedor é entender qual é o prazo que ele vai ter em relação ao retorno de investimento. E é isso que a gente vai tratar hoje. Qual é este prazo? Mas como eu disse para vocês no início, existem algumas variáveis e eu quero trazer 6 aqui para vocês no vídeo de hoje, que são, primeiro, o local. O local é onde você vai estabelecer o seu negócio. E por que ele tem um impacto significativo em relação ao retorno de investimento? Porque você precisa estar próximo do seu público-alvo. Se você vai montar, por exemplo, uma lavanderia de autosserviço, o que é o teu público-alvo? Aqui no Brasil, o público-alvo das lavanderias de autosserviço normalmente são estudantes, proprietários aí de apartamentos, estúdios, turistas. Então você precisa imaginar e projetar a sua lavanderia de autosserviço numa região onde você tenha uma maior concentração desse público-alvo. Assim vai acontecer se você abrir, por exemplo, uma lavanderia de uniformes ou uma lavanderia hospitalar. O local, o acesso para entender aonde está o seu público-alvo é o que vai determinar o prazo desse retorno também. Por quê? Quanto maior o consumo, se você tem ali na região um maior público, você vai ter um maior consumo e quanto maior esse consumo, menor vai ser o retorno de investimento. Depois a gente precisa analisar o segundo ponto, que seria a segunda variável, que é o teu plano de negócio. E ela pode ter uma variação mesmo sendo o mesmo segmento. Por exemplo, vamos analisar uma lavanderia hoteleira. Nós podemos ter uma lavanderia hoteleira numa determinada região da cidade, mas pode ser que uma lavanderia hoteleira com outro propósito, um outro plano de negócio, seja inserida dentro do local do próprio cliente. Às vezes no próprio hotel você pode implementar a sua lavanderia e a depender da negociação que você fizer, você também pode atender outros clientes. Então o custo operacional ou o custo de implantação dessas duas lavanderias, ainda que sejam lavanderias hoteleiras, vão ser diferentes e certamente o prazo do retorno de investimento também será diferente. Atrelado a essa questão da região e do plano de negócio, nós temos o terceiro fator, que é a divulgação, o plano de marketing. Como que você vai fazer para captar esse teu público-alvo, atingir as pessoas que vão consumir do seu serviço. Então esse plano de visibilidade que você vai ter que implementar, quando você abre as portas da sua lavanderia, também vai determinar esse prazo, porque quanto maior for o público que você conseguir atrair, maior será o consumo e, novamente, o prazo do retorno de investimento será menor. O quarto item é um item que a gente tem que ter o maior carinho e cuidado, que é a questão dos custos operacionais. E por que a gente tem que ter essa atenção concentrada nos custos operacionais? Porque quando a gente faz o plano, a estratégia inicial do que vai ser este custo, quando a gente faz essa projeção, normalmente a gente calcula ali algumas variáveis. Mas se a gente não controlar, não tiver ali no dia a dia, empenhado para que aquele planejamento orçamentário de fato aconteça, abre-se um grande ralo e ali pode ser que muitos meses em relação ao retorno de investimento sejam perdidos.
Depois nós temos a questão da concorrência. E por que é tão importante a gente estudar a concorrência? Porque a gente precisa entender como que o mercado está agindo e o que ele está precisando. Então, quando a gente estuda a concorrência, né, pode ser ali tanto os concorrentes diretos quanto indiretos, a gente entende os valores de mercado que estão sendo praticados, a gente entende quais são as vantagens de cada uma das concorrentes e também a gente consegue identificar quais são as necessidades que muitas vezes os clientes estão buscando e não estão sendo atendidos. Talvez seja aí o teu gap, né? Seja aí a sua oportunidade de atender então esse cliente que talvez esteja insatisfeito ou talvez não tenha em sua totalidade, né, o atendimento em uma certa lavanderia e aí você consiga trazer este novo cliente, captar este novo cliente para a sua lavanderia. Por fim, nós temos o que a gente chama de arroz com feijão, que é a qualidade da prestação do serviço, é a qualidade daquilo que você entrega, porque o cliente ele se fideliza por conta da qualidade do serviço, do atendimento e da conveniência, aquilo que você consegue propor para ele em um único atendimento. Esses são os pilares que vão fazer com que o seu público-alvo, com que os seus novos clientes se tornem de fato clientes da sua carteira e consumam. E além disso, eles vão fazer o que aquele terceiro item, né, a terceira variável que nós colocamos aqui, que é a divulgação, esse boca a boca, levar essas informações para novos clientes e aí sim atrair cada vez mais o seu público-alvo. Essas 6 variáveis trabalhadas em conjunto e de forma estratégica é o que vai fazer com que o seu período, né, o seu prazo de retorno de investimento seja maior ou menor. Então aqui a gente busca, lógico, sempre o menor prazo. E para que a gente tenha esse menor prazo, a gente precisa trabalhar ponto a ponto. De qualquer forma, eu quero trazer também para vocês algumas referências que nós tiramos da FEComércio em relação ao retorno de investimento do nosso segmento, né, de lavanderias, obviamente. E para isso eu trouxe 5 exemplos. As lavanderias de autosserviço, nós temos uma referência de 1 a 2 anos para o retorno de investimento. Já as lavanderias tradicionais, de 2 a 4 anos. As lavanderias, por exemplo, hoteleiras, seriam de 2 a 5 anos. E as lavanderias hospitalares, de 3 a 6 anos. Isso tudo vai depender, então, de 2 valores, que são os valores de investimento inicial e da sua receita. Poxa, Naira, mas eu já tenho aqui meu plano de negócio que não foi nenhum dos exemplos que você me deu. E também eu não tenho uma referência exata porque os exemplos que você passou nesse vídeo não competem ao meu segmento. Então, como que a gente pode fazer isso? É uma forma bem simples e rápida. Como que você calcula, então, o retorno de investimento, o teu ROI? Você vai pegar o seu lucro líquido, dividir pelo seu custo de investimento e multiplicar por 100. Ali você vai ver qual é a porcentagem que você tem mensalmente para que você tenha esse retorno de investimento. Então você calcula o prazo, ou seja, quantos meses que você vai precisar para que todo aquele montante inicial de fato retorne. E aí, lavandeiro, já fez suas contas? Já houve o seu retorno de investimento? Será que já está no próximo degrau ali para progressão e crescimento da sua lavanderia? Eu realmente espero que sim. Mas para você que ainda não abriu a lavanderia, ou você que está querendo desenvolver um pouquinho mais, conte conosco aqui da Conlave Consultoria em Lavanderias. Nós trabalhamos desde a implementação até a melhoria contínua da sua produção, através de cursos, treinamentos, consultoria e assessoria. Eu quero te agradecer por mais um vídeo e te espero no próximo. Até mais, tchau, tchau!